Imagine um livro que narra o pacto secreto de anjos caídos, a origem de gigantes canibais e uma jornada pelo cosmos guiada por um ser celestial. Este não é um conto de fantasia moderno, mas sim o livro de Enoque. Por séculos, ele foi lido, estudado e venerado por judeus cristãos primitivos, sendo citado inclusive na Bíblia Sagrada. No entanto, o livro de Enoque e muitos outros foram varridos do cânon bíblico oficial, apagados da história para a maioria dos fiéis. O mistério permanece. Quem deu a ordem de retirá-los? Quando? E quais segredos eles escondiam que eram tão perigosos para a ortodoxia religiosa? Hoje, vamos absorver a profundidade deste livro e das teorias que explicam o cânon perdido. Para entender o porquê da exclusão, é preciso conhecer o que o livro de Enoque ensina. O cerne de sua narrativa é uma expansão do misterioso trecho de Gênesis capítulo 6, versículo 4, que menciona os filhos de Deus e os gigantes, Néfilins. A rebelião dos sentinelas vigilantes. O livro, na verdade, é uma coletânea de visões atribuídas ao patriarca Enoque, o sétimo depois de Adão. O texto detalha a história dos sentinelas, um grupo de 200 anjos, liderados por Senjaza e Azazel. Movidos pela luxúria, eles desceram ao Monte Hermon, no atual Líbano, Síria, e juraram tomar esposas humanas. Dessa união nasceram os Néfilim, uma raça de gigantes vorazes que consumiram todos os recursos da terra e, eventualmente, passaram a devorar os próprios humanos. O conhecimento proibido. Além do sexo ilícito, os sentinelas cometeram um pecado ainda mais grave. Revelaram o conhecimento proibido à humanidade. Azazel ensinou a arte da guerra, a fabricação de espadas, escudos e a confecção de cosméticos para a sedução. Outros anjos ensinaram a astrologia, a feitiçaria, a fabricação de espelhos e a metalurgia. Para Enoque, este conhecimento corrompeu a humanidade, levou à violência e à magia, e forçou Deus a intervir com o dilúvio para purificar a criação. O livro também narra as jornadas de Enoque pelos céus e infernos, onde ele vê os lugares de punição dos anjos caídos e as visões proféticas do juízo final. É um tratado de cosmologia e apocalíptica, o nó teológico, pseudo-epígrafe e a citação de Judas. Se o livro era tão popular e influenciava as escrituras, como no Apocalipse de João e em algumas cartas de Paulo e Pedro, por que foi excluído? A questão central reside em dois pontos: a autoria e a autoridade. A maioria dos estudiosos, antigos e modernos, concluiu que o livro de Enoque não foi escrito pelo Enoque bíblico. A obra é datada de 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo, sendo, portanto, uma pseudo-epígrafe, um texto falsamente atribuído a uma figura ancestral para lhe conferir autoridade. Sua escrita tardia, cheia de influências helenísticas e místicas, foi um forte argumento para sua rejeição do cânon oficial bíblico. A polêmica citação de Judas. A teoria mais profunda sobre a sua retirada está na sua autoridade teológica. O livro é citado diretamente na carta de Judas, no Novo Testamento. Judas, capítulo 1, versículo 4 ao 15, que diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Tertuliano de Cartago, do século II, defendeu a canonicidade do livro de Enoque, aceitando-o como profecia. No entanto, a visão dominante defendida por figuras como Jerônimo, tradutor da Vulgata, era que citar um texto não torna escritura. O autor de Judas estava apenas usando uma fonte que era amplamente conhecida em sua época, como um argumento retórico, sem conferir-lhe autoridade divina, assim como Paulo citou poetas pagãos gregos. A falta de endosso pelos judeus também pesou muito. A primeira ordem de retirada do livro de Enoque veio da comunidade judaica. O livro de Enoque nunca foi aceito no cânon hebraico, o Tanakh. A sua rejeição, possivelmente consolidada no final do primeiro século depois de Cristo, após o Templo de Jerusalém ser destruído, já o colocou fora dos padrões de que seria o Antigo Testamento cristão. O veto cristão ocidental.
A exclusão definitiva do Ocidente se consolidou entre o século IV e o século V depois de Cristo. Concílios regionais como o de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C., alinharam o quênon ocidental. O livro de Enoque foi rejeitado por critérios de antiguidade, não sendo do Enoque bíblico, e por seu conteúdo, entre aspas, fantasioso. Uma teoria mais profunda sugere que a retirada foi em parte motivada pela política e pela necessidade de unificação doutrinária. O livro de Enoque era altamente popular e continha visões messiânicas e apocalípticas que poderiam desafiar a doutrina oficial da Igreja em formação. Existe também a alegação de que a exclusão foi influenciada pelo imperador Constantino e o Concílio de Nicéia de 325 d.C., no esforço para remover textos que não se harmonizavam com o cristianismo padronizado que ele desejava promover no Império Romano. Mas o livro não desapareceu completamente, graças à Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo. O livro de Enoque não apenas foi preservado, mas é considerado parte de seu cânon oficial até hoje. Enoque é um apócrifo, um livro oculto, mas a controvérsia mais acalorada envolve os livros de deuterocanônicos, o segundo cânone, que estão na Bíblia Católica, mas não na Bíblia Protestante. Estes livros foram escritos em grande parte entre a conclusão do Antigo Testamento hebraico e o início do Novo Testamento. A exclusão formal desses livros ocorreu no século XVI, com a Reforma Protestante. Lutero e Calvino rejeitaram-nos por não estarem no cânon hebraico e por conterem doutrinas que consideravam errôneas, como as esmolas para perdão e a oração pelos mortos. Em resposta, a Igreja Católica no Concílio de Trento, em 1546 d.C., confirmou a canonicidade destes livros, cimentando a divisão canônica entre as tradições. O processo de exclusão também se aplicou ao Novo Testamento. Vários textos, como o Evangelho de Tomé ou o Proto-Evangelho de Tiago, foram rejeitados por conterem heresias, imprecisões históricas ou narrativas consideradas fantasiosas demais para serem consideradas inspiradas. Conclusão: a história do livro de Enoque é um lembrete poderoso. O que hoje chamamos de Bíblia não caiu pronto do céu. É o resultado de um processo de seleção humana, embora guiado pela fé, definido por séculos de debates, concílios e a necessidade de estabelecer uma autoridade doutrinária única. Enoque foi rejeitado por desafiar esta autoridade com suas visões cósmicas e seu relato sobre a origem do mal. Ele não se encaixou na estrutura do monoteísmo que estava sendo consolidada. No entanto, o livro de Enoque continua a ser uma ponte crucial para entendermos o mundo mental de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, e a riqueza das crenças que um dia fizeram parte da nossa história sagrada. Seus segredos, embora ocultos, estão hoje mais acessíveis do que nunca. Se você chegou até aqui, você demonstrou ser uma pessoa interessada, um ser desperto. Se inscreva para fazer parte da comunidade e deixe o like para apoiar os trabalhos. Um grande abraço e que a luz esteja no seu caminho.